SSS Class Revival Hunter Capítulo 38. No dia em que choveu, aquilo abriu os olhos. Não tinha nome. Não tinha uma figura. Poderia ter sido chamado de sombra e quando abriu os olhos, viu a primeira forma de vida. Ribe. Ele pensou no que era. Havia muitas coisas que ele não sabia. Apenas sons, o som da chuva. Ele continuou a ouvir sons de sapos coachando. Havia um cheiro delicioso da chuva. Como uma cobra, embora não soubesse o que era uma cobra, deslizou em direção ao ser vivo à sua frente. A coisa viva não sabia que algo se aproximava. Havia um cheiro delicioso vindo da coisa viva também. Tudo acabou em um instante. A coisa adoravelmente nervosa foi engolida em um piscar de olhos. Ribé! A coisa não tinha dentes, então o corpo da coisa viva não foi despedaçado. Simplesmente derreteu. Caiu no estômago da coisa e derreteu lentamente. A chuva caiu. Quando a vida em seu estômago quase acabou, ele percebeu que tinha patas dianteiras. Ele também tinha pernas traseiras. Suas pernas pisaram no chão, mas não foram capazes de pisar no céu. A chuva conectava o céu e o solo. O mundo ficou um pouco mais brilhante. Sentindo o toque da chuva em sua pele, a sensação de vida. Ribé. Ele abriu a boca para soltar sons de alegria. Ribé. A chuva caiu. Aquilo queria viver um pouco mais. No início foi um ataque. Meus olhos não conseguiam nem seguir o ataque, embora eu tivesse bebido o elixir. Eu estendi o tempo, mas o ataque do rei demônio foi mais rápido do que o meu segundo. Você morreu. Você está regredindo para 24 horas atrás. Um dia. Eu desenhei um na minha mão com o marcador preto permanente. Então eu não me esqueceria disso no futuro. Era como um número que os presidiários usavam para checar quanto tempo havia passado desde que estavam lá. Zumbi. Sim. A técnica da espada do cara não é tão incrível por si só. Isso era como uma prisão de tempo. É mais como se ele fosse ridiculamente forte. Isso em si é muito assustador, já que ele pode simplesmente quebrar o que quer que seja com sua força. Mas se eu souber a direção do ataque, posso evitá-lo. Certo. O que teria acontecido se a missão continuasse como de costume neste momento? Quantos guerreiros teriam morrido nesta guerra? Cada vez que um guerreiro morria, eles morriam com pelo menos mais 20 anos para viver sua vida. Pessoas que poderiam viver mais 20 anos morreriam inutilmente. Se 10 morressem, eram 200 anos. Se 100 pessoas morressem, eram 2000 anos. Pensando naquela época, não escolhi nenhum papel. Eu apenas fiquei na frente do rei demônio com minha espada. Então, este corpo. Você morreu. Você regrediu para 24 horas atrás. Teria que se preparar para lutar para sempre. Mas o problema é que mesmo sabendo, será difícil evitar. Seu burro fraco. Seu cadáver desgraçado de zumbi. Ugh, quieto, por favor. Queque. Você morreu. Você regrediu para 24 horas atrás. Quando voltei a um dia, o dia se repetiu. Não apenas se repetiu, mas a luta do passado se repetiu. Eu revi isso. Você ainda não está acostumado a usar aura. É um grande problema. Você pode apenas focar a aura em seus pés e isso seria o suficiente. Se eu me mover enquanto estou focando em meus pés, minha postura se torna confusa. Então você tem que fazer a aura fluir até as coxas e ombros, com equilíbrio. Fácil para você dizer. Você morreu. Você regrediu para 24 horas atrás. Você só pode morrer se não conseguir. Porra. Um dia. Outro dia se passou. Você se atreve. Quantas vezes eu já tinha ouvido a voz furiosa do rei demônio? Deus passos certos, guerreiro da deusa. Vir aqui sem escolher nada é rude. Somente aqueles que... Bem, um disparo. O quê? Eu estava ficando cansado de falar com ele agora, então apenas bebi o elixir. No período em que o tempo havia ficado mais lento, corri para o rei demônio. Infelizmente meu ataque foi bloqueado pelo rei demônio. Você? O guerreiro cortou o rei demônio. Você morreu. O rei demônio cortou o guerreiro.
Você morreu. O que mais você precisa dizer? Venha, Rei Demônio. Você morreu. Eu sou a espada do Império. Certo. Você morreu. Então prove na minha frente. Você morreu. Prove para mim. Certo. Você morreu. Eu vou te mostrar. Você regrediu para 24 horas atrás. O mundo parou, e a única coisa que me fornecia uma indicação de tempo neste período de pausa era minha espada. Minha espada era o único objeto em movimento. Para um tempo para fluir neste mundo, um segundo da minha espada tinha que fluir. Era apenas um segundo da minha espada, mas este mundo respirou novamente com um segundo. Eu só poderia viver por um segundo, embora quisesse viver para sempre. Eu vivi minha vida. Bom trabalho, King-On-Já. Um dia. Poxa, não se passou nem uma hora e parece que você vai limpar o estágio. Outro dia. Menos de 40 caçadores provavelmente morreram. E de algum tempo atrás. Pode ter sido menos do que isso. Não pode ficar melhor do que isso. As palavras da bruxa começaram a mudar aos poucos. O estágio do 11º andar. Era a missão onde me teletransportava para o monstro-chefe agarrando a mão da mestre do dragão negro. Foi algo que tive que fazer para repetir o meu dia. Vivendo dia a dia, as circunstâncias do 11º andar foram mudando aos poucos. Devagar. Bom trabalho, King-On-Já. Meu Deus, estamos prestes a limpar o estágio em menos de 50 minutos. Provavelmente menos de 30 caçadores morreram. Mas seguramente. Menos de 40 minutos. Provavelmente menos de 20 caçadores morreram. Um pouco mais rápido. Mais eficientemente. Cada vez que um dia se repetia, o rosto da bruxa ficava um pouco mais animado. Sua voz estava mais brilhante. Ela parecia mais feliz quando disse que apenas 20 pessoas morreram do que quando ela disse que 50 pessoas morreram. Eu morri dia após dia. Inacreditável, bom trabalho, King-On-Já. Como você disse, confrontamos o Golem depois de curar o cavaleiro chamado Joshua, mas nossa, provavelmente menos de 10 pessoas morreram. Pensar que isso era possível. Neste campo de batalha, era? Eu vivi um dia. Você se atreve. Um dia, o Rei Demônio perguntou. Por que você está fazendo isso? O quê? Estou perguntando por que você está sorrindo. Eu sorri. Porque eu estou feliz. Meu coração estava batendo rápido. Estou rindo porque estou feliz. O Rei Demônio ergueu sua espada. Você está feliz mesmo que vá morrer? Você não vai entender. Você não pode. Que arrogante guerreiro da deusa. Eu sou apenas simples. Eu balancei minha espada. Pobre coisa. A espada me cortou. Você morreu. Você está regredindo para 24 horas atrás. Mas eu não desisti. Não havia razão para isso. Minha espada era mais rápida do que ontem. Amanhã seria ainda mais rápida. Porque eu estava vivendo. Porque eu estava vivo. O dia chegou para mim sem um som. A bruxa agarrou minha mão. Ela não sabia, mas havia 100 marcas pretas na minha palma. Eles eram como rugas para mim. Rugas que me diziam quanto tempo havia passado. Agora mesmo. A voz da bruxa tremia. Eu acabei de verificar. King-On-Já. Nenhum. A mão da bruxa estava tremendo na minha. Nenhum morreu. Seu tremor se transformou em choro. Até o templo dos 10.000 foi verificado e não há nenhuma. Houve alguns idiotas estúpidos que foram atingidos por flechas, mas ninguém morreu. Dragão Negro. Uma guilda que esteve no topo desde o início da torre. Dragão Negro era governado pela caçadora Rank 2. A bruxa negra desafiou o 10º andar dezenas de vezes. Cada vez que o fazia, ela falhava. Ela falhava, mas sempre trazia de volta os caçadores com segurança. Ela era uma pessoa assim. Obrigada. Esse tipo de pessoa encostou a cabeça em mim. Sério, obrigado. A bruxa estava chorando. Ela também estava rindo.
queria viver um pouco mais. E então, o tempo passou. Flui em meu coração. Você se atreve. No momento em que meu coração bateu forte, girei minha espada. Você se atreve a me impedir, sem nenhuma ajuda do Império. Sim. Era um grande campo. No mundo onde o tempo parou. Apontei minha espada para meu inimigo com o coração batendo forte. Eu disse que um guerreiro luta sozinho. Seu idiota! O rei demônio rugiu de raiva. Não tinha nome, não tinha forma. Poderia ter sido chamado de sombra. A sombra ergueu uma espada vermelha tão vibrante quanto sangue. O ar tremeu instavelmente e eu estava ao alcance da espada. Era Zhang. Você? O próximo ataque. E o depois daquele. Minha sombra é o mal de todos vocês humanos. Foi então que mudou. O rei demônio brandiu sua espada vermelha. No quarto ataque, o som de um espelho quebrando também pode ser ouvido. A luz da espada brilhou. Desculpe, King Gon já. Alguém pousou levemente ao meu lado. O cabelo preto ondulava com o vento. Eu queria ficar na recepção como você disse, mas eu não aguentava mais. A mestre da Black Dragon. A bruxa ergueu um canto da boca. Senti que ia morrer se ficasse mais lá. Então vim aqui me perguntando o que você estava dizendo. Você estava jogando jogos divertidos sozinho? Eram jogos de guerreiros. Foi divertido? Eu sorri. Divertido pra caralho. Eu acho. É uma besta que parece valer a pena caçar. 5 espelhos vieram voando. Eu não posso deixar você ter toda a diversão para si mesmo. Deixe-me entrar. Uau, eu tinha tudo. Você está roubando agora? Você não sabia? Pegar a presa de outra pessoa é o mais saboroso. Eu concordo com isso. Vocês? O rei demônio rosnou. O ser que não podia estar rindo agora era provavelmente o rei demônio. Desculpe. Ei. Eu levantei minha espada. Eu queria cuidar de você eu mesmo, mas eu acho que é certo que os guerreiros se juntem para pegar o rei demônio. É para se gabar de história e tradição, certo? Quão rude você é! A água residual do corpo do rei demônio ferveu. Eu não vou mais usar essa espada contra você. A água residual caiu no chão. Como se a fonte fosse ilimitada, as águas residuais continuaram despejando no solo e tornaram o campo negro. Era como se uma grande sombra tivesse coberto a terra. Monstros, respondam à minha voz. BRRR, ferver. A sombra ferveu e expeliu bolhas. Kik. Que. Em cada uma das sombras das bolhas havia monstros. A água negra se transformou em formas. Algumas bolhas tornaram-se goblins e outras tornaram-se orcs. Um orc mexeu com a cabeça. Quando as bolhas fluíram, milhares de monstros estavam nos cercando. Voou. As feras gritaram ferozmente. Isso? A bruxa franziu a testa depois de olhar ao redor. Isso não é algo que possamos fazer nós mesmos. Santo da espada, o que você está fazendo aí olhando fixamente? Nem mesmo nos ajudando. Eu queria assistir um pouco mais. Não se passaram 30 segundos desde que aquele jovem começou a lutar. Quem diria que águas residuais chamariam monstros? Santo da espada, que estava me observando por cerca de 30 segundos, falou. Está correto. Eu estava me perguntando se eu deveria pedir ajuda depois de 1 minuto. Eu sorri, olhando para o rosto dele que estava me observando por mais de 30 semanas. Homens, de qualquer maneira. King Gon já, segure minha mão. Temos que sair daqui. Santo da espada. Vem aqui também. Você não consegue ver isso? A bruxa gritou e estendeu a mão para mim. Não, tudo bem. Mas eu não agarrei a mão dela. A bruxa franziu a testa, olhando para mim de forma estranha. Em vez de responder, murmurei baixinho. Invocação dos 100 fantasmas. Pausa. O rei demônio ficou confuso por um momento. O que você acabou de... Minha voz era mais rápida do que a do rei demônio. Sua habilidade está sendo ativada.
Era uma voz que comprovava minha qualificação. Logo, todo o campo foi invertido.